Queridos amigos e irmãos, bom poder estar com vocês mais uma vez aqui, respondendo brevemente as perguntas do nosso estudo da semana. Ele foi baseado na mensagem que eu dei no domingo: Deus é rocha, o único fundamento que sustenta. A primeira pergunta: Davi percebeu cedo, isso está em 1 Samuel 17 e 18, que o ascenso rápido, o sucesso, a fama, o conforto não são um fundamento firme sobre o qual construir. Nós vimos que, não sei se tem outro personagem na Bíblia que teve uma mudança tão rápida e radical como Davi. Ainda jovem, de um dia para o outro, depois de ter vencido Golias, ele sai daqueles campos, daquelas noites frias em cima das montanhas, ali cuidando das ovelhas, e acaba num palácio, comendo possivelmente sanduíche feito. A Bíblia fala que já tinha pão e queijo na época, né? Ele come os manjares do rei e acaba, passando as noites numa cama de seda e de linho fino, muito gostoso. Genro do rei, melhor amigo do príncipe, herdeiro, Jonatas, que abre mão da herança, inclusive, e trava uma amizade grandiosa, né? Mas o que transparece ali, e também durante a vida dele, é que nenhum desses fundamentos que nós podemos criar ou que outros podem nos dar sustentam, né? Então, compartilhe a tua experiência. Que coisas pareciam ser consistentes, mas depois ruíram? Se você não se lembra, compartilhe a experiência de alguém que você conhece. Não sei o que você compartilhou, mas eu gostaria de compartilhar com você. Eu tinha essa história também dentro do sermão, mas não deu tempo para poder compartilhar. E a história de John Wesley. John Wesley e seu irmão Carlos, que escreveu mais de 3.000 hinos, marcaram a história do cristianismo na geração deles. 1700 e pouco eles nascem, e Deus usa eles para criar um movimento de avivamento que perdura até os nossos dias. É tremendo. E só que as coisas não começaram assim. Eles moravam, sim, num país que tinha como religião o anglicanismo, e eles realmente sabiam que isso era o certo, o cristianismo era certo, e que o certo era seguir Jesus. E no ano de 1729, John Wesley, alguns amigos e o irmão, eles começam uma sociedade religiosa, o Clube Santo, assim eles chamaram. E eles realmente se empenham em viver uma vida exemplar, uma vida santa, uma vida sem pecado. Eles se reúnem semanalmente para oração. Eles jejuavam 2 dias por semana, na segunda, na quarta e na sexta. Eles também tinham o sábado, eles tomavam mais tempo para louvar a Deus e buscar a Deus, domingo também. E assim eles eram muito, muito dedicados e fervorosos. Eles também eram cheios de boas obras. Eles visitavam os prisioneiros, eles chegaram a cuidar de uma quantidade de crianças, a contratar um professor, a pagar do próprio bolso. Naquela época não havia creches e nada disso. Então eles começaram a se preocupar. E assim por vários anos. E aí no ano de 1735, Wesley acaba viajando para os Estados Unidos para ser missionário, para tentar ganhar os índios e levar essa mensagem para os índios também. Só que lá ele acaba tendo muitos desapontamentos. E ele acaba voltando muito, de certa forma, desanimado, porque seu empreendimento missionário não deu certo. Ele, mais tarde, ele escreveu para sua mãe, inclusive, numa carta, onde ele reconhecia que a fé dele não era uma fé de filho
mas era uma fé de escravo. Ele nunca havia conseguido aquela liberdade que Cristo veio a trazer, mas simplesmente estava carregado de obrigações. E as pessoas têm uma tendência muito grande de colocar muitas vezes a religião como a base das suas vidas. O conforto, o dinheiro no banco, a saúde e tantas outras coisas que nós podemos colocar como base, como prioridade na nossa vida, não nos sustentam, mas a religião e a religiosidade também não. E John Wesley experimentou isso. Mas, quando ele foi para os Estados Unidos, ele teve uma experiência. Ele estava num navio, e naquele navio tinha um grupo de 25 morávios. Os morávios, em alemão, são os Herrnhuter. Nosso pessoal conhece um pouquinho mais por isso. Foi um movimento missionário que começou com Zinzendorf, um conde alemão, e que também foi uma bênção no mundo inteiro. E eram pessoas verdadeiramente convertidas, de uma fé firme. E eles também estavam indo para as Américas levar o Evangelho. E ali eles tinham um culto. E durante aquele culto, possivelmente um culto longo, se levantou uma tremenda de uma tormenta. Aquele navio, ele começou a ser jogado de um lado para o outro, o mastro daquele navio acabou quebrando. Os ingleses e John Wesley, que estavam ali, entraram em pânico, ficaram com muito medo de morrer e que iam se afundar. E aquele grupo de morávios, eles não paravam o culto. Eles continuaram cantando, louvando a Deus, orando, e como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. E ali, junto com as suas famílias, esposas e algumas crianças, né? Impressionante aquilo, e aquilo marcou a vida de Wesley. Quando ele voltou frustrado dos Estados Unidos para a Inglaterra, a primeira coisa que ele fez foi procurar um grupo de morávios, uma igreja dos morávios, para descobrir o que eles tinham de diferente. E aí o próprio John Wesley, ele conta que depois de um cântico, o pastor se levantou e começou a ler o comentário de Romanos de Lutero. E aí ele mesmo escreve: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. É ali onde esse homem tem um encontro com Jesus de verdade. Ele sim era um temente a Deus, assim como Cornélio também, mas ele teve que ter aquele encontro com Jesus, onde ele viu e sentiu, lá no íntimo do coração, ele fala um ardor lá dentro, uma queimação de que Jesus havia levado os seus pecados. Ele não precisava trabalhar para querer provar alguma coisa. E ali então ele deixa de ter aquela fé religiosa de apenas ser um escravo para se tornar um filho, livre para servir a Deus. E assim, Jesus se tornou o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Então, se você tem uma base somente religiosa e que não está baseada nessa liberdade que Cristo veio nos trazer, então você precisa rever algumas coisas e talvez ter pela primeira vez um encontro com Jesus, tá? Segunda pergunta. Leia os seguintes textos e veja como Deus é comparado a uma rocha. Deuteronômio 32:4, Salmo 18:2 e o Salmo 62:2. Por que Deus é comparado a uma rocha? Se ele é como uma rocha, como ele é? É interessante, nós temos dezenas e dezenas de versículos, tanto no Antigo, mais no Antigo Testamento, mas também algo no Novo, comparando Deus, ou inclusive Jesus, como a rocha, né? E por quê?
Por quê? Porque Deus é inabalável, inamovível. Ele é firmeza pura. Agora, deixa eu ler aqui, né? A segunda pergunta ali era, se ele é uma rocha, como ele é? Como é que ele é? Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Está em Deuteronômio 32:4. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Aqui nesse versículo 4, esse aqui é o cântico de Moisés, no finzinho da vida dele. E Moisés está louvando a Deus e falando que Deus é como uma rocha. E ele louva o caráter de Deus, que é puro, que é fiel, que é reto. Assim ele o conheceu. O Salmo continua depois e mostra o caráter do povo, que era justamente o contrário. E aqui nesse texto, como é que Deus é? Ele é firme no seu caráter. Por isso, aquilo que ele diz é justo, é reto e não muda. Os seus mandamentos são para sempre. As suas promessas também. Não é que ele uma vez te manda assim, outra vez ele te manda diferente, não é que uma vez ele promete uma coisa e depois promete outra. Moisés, que teve uma vida longa, experimentou Deus assim, nós também o podemos. O segundo texto é o do Salmo 18:2, que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Como é que Deus é? Deus é experimentável. O salmista diz, ele é a minha rocha. E Deus quer que cada um de nós construa a sua vida sobre ele, sobre o seu fundamento. E construir sobre ele é construir sobre a sua palavra. Então, é isso que o salmista diz. Deus é firme, Deus é estável, e você pode ter essa experiência de ter uma vida também firme, uma vida estável. Mesmo que tudo nesse mundo acabe abalando todo mundo, aquele que está firme em Deus, em Jesus, em sua palavra, ele não vai ser abalado. Ou como diz o Salmo 62:2, se não me engano, vai ser pouco abalado, mas logo se firma, né? Terceiro, o texto está em Salmo 62, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Somente ele é a rocha. Aqui está falando da exclusividade de Deus, só ele é a rocha. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro fundamento que vai nos sustentar, tá? Por isso é tão importante que a gente se firme em Deus e na sua palavra, na comunhão com ele, porque nós sabemos, tempos mais difíceis virão e você vai estar firme se você continuar construindo sobre ele. Que Deus te abençoe nisso. Vamos para a terceira pergunta. Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, confie em Deus sempre. Demonstramos confiança em Deus, crendo na sua palavra. Estar firme em Deus é estar firme em sua palavra. Não tem como estar firme em Deus e não estar firme na sua palavra. Quanto mais firme na sua palavra, mais firme em Deus. A palavra é uma extensão, né, do próprio Deus. Sai de Deus. E a pergunta: como os mandamentos, que são palavra, podem nos dar firmeza? Isaías 48:18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça
como as ondas do mar. Falando de duas dimensões. Uma interior, quando nós obedecemos a Deus, os seus mandamentos, nós vamos sentir uma paz grande no coração. Desobedecer, paz vai embora. E se obedecermos os mandamentos, Deus também diz que a tua justiça será como as ondas do mar. A justiça é aquilo que nós mostramos para fora. Aquilo que as outras pessoas percebem e veem na gente. Deus espera que nós sejamos exemplos, exemplo de fé e exemplo de boa obra. Quanto mais eu estiver obedecendo os mandamentos, mais eu vou refletir o caráter de Deus, porque os mandamentos vêm do coração de Deus. Então, isso é importante. É interessante que a maioria das pessoas não veem a quantidade, por exemplo, de mandamentos que Jesus deixou no Sermão do Monte. E ele terminou o Sermão do Monte dizendo que aquele que for sábio e prudente, é aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus. E a gente sempre ouve, mas Jesus ensinou muitas coisas em Mateus 5, 6 e 7. É verdade, mas ele mandou muitas coisas. Dentro de todo esse ensino está cheio de mandamentos. E eu só sublinhei algumas coisinhas aqui do capítulo 5, por exemplo. Ele fala, se você lembrar, quando você estiver indo para o altar e levar a tua oferta, e você lembra que tem algum problema com o teu irmão, o que ele diz? Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. A importância da reconciliação. E Jesus diz, vai lá. É um mandamento. Reconcilia-te com ele. Não é uma opção. Se você fizer isso, você vai ter paz no coração. Enquanto você não for, não tem paz. Aqui a gente pode seguir. Depois ele fala no versículo 27 do problema do adultério, e inclusive com o nosso olho nós podemos adulterar. E aí ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? Arranca o mandamento. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a fora. É drástico, mas é o que Jesus está dizendo. Precisamos cortar com o pecado ali onde a gente está vendo, decidir realmente cortar. Ele segue, depois dos juramentos, ele diz, não jureis. Aí ele diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso, vem do maligno. Então, também é um mandamento de Jesus. Sim, sim, ou não, não. Seja assim. Continuando, tudo só no capítulo 5. Ouvistes que foi dito, olho por olho, Se alguém te ferir na face direita, o que Jesus diz? Volta ali à esquerda. Jesus não diz, olha, se você achar bom, se você achar que vale a pena, aí você... Não, volta ali. É um imperativo. Ofereça o outro lado, aquela pessoa que te feriu. Se ele quer levar a tua túnica, deixa ele levar, e assim vai. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mandamento, palavra. E assim, isso só do capítulo 5, alguns que eu tirei daqui. Você pode ler em casa os outros, como isso, a obediência aos mandamentos de Deus, vão trazer realmente uma paz ao meu coração e também vão ajudar a que eu seja um exemplo. A minha justiça, ela vai ser realmente para a glória de Deus, porque as pessoas vão ver uma transformação na nossa vida. Claro que por nós mesmos não temos a força para essa obediência também. Essa obediência, ela depende do poder transformador de Deus na nossa vida, mas Deus nos dá quando nós queremos viver uma vida justa e fazer aquilo que é certo. Segundo, estar firme em Deus é estar firme nas suas promessas.
Isso é muito mais importante do que a gente imagina. E como promessas aqui, não necessariamente só, né, aqueles textos que nos prometem alguma coisa, mas textos que também nos afirmam determinadas coisas, né? Por exemplo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. Está lá em Efésios capítulo 1. Essa é uma afirmação. Mas nós temos sim muitos textos nos quais fazemos muito bem em permanecermos firmes. Por exemplo, um texto que nos fala da promessa da vida eterna, 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A gente de repente erra, falhou aqui, mesmo como um cristão, a gente não queria, e o inimigo já vem e diz, olha, não vale a pena, Deus não te ama, você perdeu a tua salvação e tudo isso. E aí, um texto como esse é importante, né? É uma promessa que eu recebi. Se eu tenho Jesus e sigo a Jesus, eu tenho a vida eterna. Depois, nós também temos segurança. Quem não lembra do texto que Jesus diz ali, né? Portanto, não se preocupem com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Mateus capítulo 6, versículo 31. E aí no versículo 33 ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Que tranquilidade quando a gente de repente perdeu talvez o trabalho, algumas coisas deram errado, a gente começa a se preocupar. Pega esse texto. Essas promessas, elas vêm de Deus. Se nós colocarmos a nossa fé nele, naquilo que ele disse, nós vamos sair vitoriosos. Paulo também fazia isso. O que está lá? Filipenses capítulo 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus que me fortalece. Ele passou por muitos momentos difíceis, mas ele sabia que esses momentos difíceis poderiam ser vencidos com Jesus. Ou aquele texto que também nos ajuda nos momentos quando a tentação de repente vem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, mas não vos sobreveio tentação que fosse sobre-humana, mas Deus é fiel para juntamente com a tentação dar o escape. Então, ninguém pode dizer, essa tentação foi tão grande que eu não pude resistir. Quando vier a tentação, clame ou diga esse versículo lá, aprenda de memória, clame por isso, pela ajuda do Senhor, porque Deus é fiel e não permitirá que nenhuma tentação seja mais forte do que o poder que Ele já colocou em você. Então, essa firmeza na palavra nos vai dar uma firmeza em Deus e, consequentemente, uma firmeza na vida que nenhum outro ser humano tem. Às vezes vão nos achar meio loucos, mas é assim que é, tá? Então, eu espero que cada um de nós possa estar crescendo e vendo o valor dos mandamentos, das promessas e das afirmações que Deus faz. Sublinhe tudo isso na tua Bíblia e não deixe por menos do que dizer, eu vou obedecer e vou me segurar na sua palavra, tá? Jesus diz, aquele que ouvir e praticar, esse é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E por último, existe algo que Deus espera de você para que a tua vida seja mais firme e frutífera? Com certeza, e eu espero que você também tenha aprendido algo com essa lição e que ela tenha sido de bênção para você, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.